E estamos nessa manhã recebendo aqui o Orlando Soares Filho. E desde sempre eu sou cobrado aqui por este que está ao meu lado, daquela famosa frase, quando você, Orlando Soares Filho, registrou o aniversário do senhor, seu pai, e eu aqui, na minha inocência, alá Anderson Antunes, perguntei como é o nome dele. Como ele se chama? Ele se chama Antônio Soares Neto. Bom dia, Orlando, tudo bem? Bom dia, Delei, bom dia, Rodrigo, Anderson, Felipe. Bom dia. É um prazer estar aí falando com os amigos novamente. Agora a gente correndo o estado inteiro aí, né? Então, tendo aí a oportunidade de estar aqui com os amigos. O Orlando, hoje ele é presidente da FETRAMESC, que é a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal com sede em Blumenau. E teremos aí uma reeleição. O Orlando está organizando o primeiro congresso da Federação dos Trabalhadores em Serviço Público Municipal de Santa Catarina, aproximadamente em torno de 70, talvez até mais, dirigentes sindicais que estarão em Brusque, ali no auditório do Sintricomp. A princípio essa é a ideia, né, da realização deste evento. Esse evento está mais ou menos marcado, já está definido a data, Orlando? 19 e dia 20 de setembro. A gente vai ter uma reunião agora para aprovação da pauta do Congresso na próxima quarta-feira com a diretoria executiva, mas a gente já definiu as datas, porque isso demanda palestrantes, aí passagens aéreas, vai demandar a questão da hotelaria, que é aqui em Brusque, né? Então vamos aumentar de certa forma aqui, desde a rede hoteleira, passando aí por também as escolhas de locais para almoço, janta. Então vamos estar aqui com dirigentes de todas as regiões de Santa Catarina, planejando o futuro da FETRAMESC, a federação que congrega uma grande parte dos sindicatos de servidores públicos municipais do estado de Santa Catarina, de lei. Eu estou presidente desde 2020, me desvinculei do Sinseb em 2021, daí para me dedicar exclusivamente à FETRAMESC, embora eu saí da presidência do Sinseb, mas eu ainda estou na diretoria. Então, mensalmente eu participo da reunião da diretoria. Quando estou em Brusque, eu vou no sindicato dos servidores para conhecer da realidade, mesmo porque eu utilizo o Sinseb aqui como referência para a gente poder implementar as políticas de valorização do servidor público municipal no estado de Santa Catarina. É importante a gente, como brusquense, me digo brusquense, guabirubense e botuverense também. É botuverense ou botuveraense? Botuveraense, porque a gente acaba levando o que a gente discutiu, o que a gente negociou, o que a gente aprendeu aqui na nossa região, para a melhoria das condições de trabalho do servidor público e, consequentemente, também para o cidadão que paga os impostos e indiretamente paga os nossos salários, para todas as regiões de Santa Catarina. Então é comum a gente acessar o WhatsApp no dia de manhã e alguém lá de Concórdia ou de Canelinha, como estava aqui agora, entrei num grupo de WhatsApp de Canelinha, dos servidores de Canelinha, para discutirmos situação envolvendo as mais diversas situações dos servidores públicos e a gente usar como exemplo muitas vezes o que deu certo aqui em Brusque, né? Como o nosso Instituto de Previdência que nós implantamos e já fizemos a reforma, o nosso plano de cargos e salários que negociamos aqui em Brusque. Então a gente aproveita a experiência que a gente tem em Brusque e hoje a gente debate em toda Santa Catarina as condições de trabalho dos servidores públicos. A FETRAMESC hoje está organizada e dá uma sustentação para quantos sindicatos no âmbito do estado? Você tem hoje quantos sindicatos agregados ao trabalho de vocês e quais as relevâncias desses sindicatos? Porque Brusque, por exemplo, está afiliado à FETRAMESC. Isso. E é um sindicato forte, um sindicato que hoje tem quantos servidores o Brusque tem hoje? Na nossa filiado base, não, mas nossa base mais de 5.000 servidores, né? Porque são 3 municípios. Base, 5.000 servidores na base. Depois qual é outra base maior ainda? A gente tem Lages também, que é grande, estamos com Gaspar, Itapema, lá para o oeste é um sindicato médio, São Lourenço do Oeste,
que lá nós não temos, que não é da nossa base, por exemplo, Chapecó. Certo. E Chapecó, ele agregou mais de 40 municípios daquela região. Mas antes de chegar a Chapecó, nós temos Concórdia, Joaçaba, Videira, são nossos ali, Água Doce é nosso. Então, e Concórdia tem 14 municípios na base. Então, pega toda aquela região ao redor de Concórdia ali, eles fazem negociação, e é tudo nosso ali. Então, às vezes surge um problema num município daqueles, e a gente está lá ajudando a socorrer, né? Embora Concórdia tenha uma direção muito atuante lá também no município. Existem municípios, por exemplo, o Sinceb aqui de Brusque tem os municípios da região, você falou de Concórdia. Existem municípios no estado que, por exemplo, não são atendidos por nenhum sindicato, e aí como é que funciona a negociação dessa forma? Nós temos de 80 a 90 municípios, porque o sindicato, ele só se torna sindicato quando ele primeiro ele se forma como uma associação, ele é registrar, ele tem lá no registro de empresa, CNPJ ali, e depois ele tem que levar toda essa documentação para o Ministério do Trabalho e Emprego, e lá ele ganha um código sindical. E naquele código sindical ele tem que informar qual é a entidade de segundo grau e de terceiro grau que eles são filiados. Aí eles têm que informar se eles são filiados a uma federação, a uma confederação e a uma central sindical. E não tendo essa organização de registro no Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos mais de 90 municípios em Santa Catarina. E nesse caso, para negociar, por exemplo, os servidores dessa cidade, uma cidade lá, aí vocês que fazem isso, vocês viram o sindicato deles? Viramos. É um exemplo nosso de Canelinha. Canelinha é um caso. Canelinha não tem sindicato e optou por estar filiada à federação. Então, direto. Então, fizemos uma conversa com o prefeito, nos apresentamos. E tem Major Gersino aqui na nossa região que não tem, e vários municípios aí que tá lá na nossa relação, que nós, caso nos procurem, é nós que atender, que nós temos que atender. Qual é a nossa dificuldade? Desde o fim da contribuição sindical, nós não temos mais uma fonte de recurso que não seja as mensalidades dos sócios, dos sindicatos. Então a gente já dá atenção para os nossos sindicatos e nós saímos para atender um município que não tem sindicato organizado. Nós estamos tirando recursos que nós direcionamos para os nossos sindicatos, né, para atender os nossos sindicatos enquanto entidade de segundo grau, para atender um município que não tem sindicatos. Então a gente procura, dentro do possível, organizar o sindicato no município, se filia a nós, e daí a gente faz essa parceria, a federação e o sindicato. Mas quando não tem, é nós que atendemos. Entramos com ações judiciais, somos procurados constantemente por advogados das regiões para propor ações judiciais, às vezes envolvendo mais diversos assuntos, insalubridade, falta de pagamento de pisos, e a gente atende essa demanda, Rodrigo. Orlando, os sindicatos hoje, eu até comentava com você lá fora do ar, eu vou dar um exemplo aqui de São João Batista. Você tem um sindicato que é dos professores e você tem um outro sindicato dentro do mesmo grupo de servidores públicos que são das outras categorias, saúde, obras, serviço interno administrativo, gestão interna, né? Por que isso acontece, né? Qual a dificuldade que se tem de colocar todos no mesmo grupo, e se essa é uma tendência também em outras cidades do estado? Porque aqui em Brusque não é assim, não. Que você tem todos num grupo só, né? Numa entidade só, né? A organização sindical, ela diz que não pode ter mais de um sindicato de categoria por município. Certo. Ela pode ser intermunicipal, como é o nosso caso, que abrange 3 municípios. E querendo Guabiruba, ela pode pleitear se desmembrar de Brusque. O que aconteceu em São João Batista? E eu tenho conhecimento de Santa Catarina só de mais um sindicato que se desmembrou dos sindicatos de servidores públicos municipais gerais, que é Lages. Lages entendeu que ele não atendia as expectativas dos servidores da educação e não questionou o desmembramento de categoria dentro dos servidores gerais, porque o Ministério do Trabalho e Emprego provavelmente iria impugnar se o sindicato não aceitasse, o sindicato de servidores geral, que já contemplava a categoria dos professores. E aqui em São João Batista também aconteceu a mesma situação.
provavelmente o Sindicato Geral, que não é filiado à nossa base, ele não impugnou, não procurou quando o sindicato que se criou lá dos professores foi buscar o seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego, ele não procurou a impugnar, e o Ministério do Trabalho e Emprego deu a carta sindical para os servidores de professores. É bom que os dois sindicatos de professores que eu tenho conhecimento, eles estão filiados na base da federação. Um é a Simproel, que é de Lages, e o de São João Batista, que o presidente é o David, e que fez uma greve recentemente. Até eu acompanhei a polêmica, o prefeito esteve aqui na época questionando, foi uma greve de 4, 5 meses lá, e que, graças a Deus, agora com a ajuda da federação, que disponibilizou um técnico, um assessor econômico, a gente está resolvendo aquelas situações pendentes lá. Deixa eu fazer uma pergunta, falando de São João Batista, para não perder. Vocês estão acompanhando também a questão do concurso lá? Não acompanhei. Não acompanhei a questão do concurso. Mas está sabendo do que aconteceu? Sobre a impugnação do segundo... Tivemos um primeiro num domingo de manhã, e a segunda prova, que aconteceria à tarde, acabou sendo impugnada por razões lá relacionadas a vazamento de prova, de resultado, enfim, não chegou a... Não cheguei a ter essa informação, apesar de que a gente convive bastante com o David ali, que é o presidente do sindicato. Estivemos há uns 10, 15 dias conversando com ele, mas esse assunto nós não tratamos. E a federação, então, organizada desse jeito, tinha no nosso estatuto que a previsão de fazer um congresso, e aqui a gente já tinha experiência em Brusque, eu fiz acho que 3 congressos, antes de terminar o mandato, a gente fazia o congresso aqui do Sinceb, e sempre dava certo, porque ele direciona quais os caminhos que a gente vai tomar para a próxima gestão à frente da federação. E esse congresso então vai anteceder ao término do meu mandato na federação, e a gente vai consultar a categoria, os delegados dos sindicatos filiados, que são os votantes, se a gente vai ter mais um mandato à frente da federação ou não. Eu vou colocar o meu nome à disposição, vou montar uma chapa, e tomara que fosse de consenso, né? Então a gente vai para a disputa para a reeleição na federação. Eu estava falando para ti fora do ar, né, Delei, como é importante a gente ter dirigentes sindicais da nossa cidade que se destacam estadualmente. Vamos até dar um exemplo. O Rodrigo estava falando agora que hoje vai ter o Brusque, que vai jogar lá em Florianópolis. Sim. Olha quanto que deixa de arrecadar Brusque com isso. Verdade. A rede prejuízo. Pelo contrário, não arrecada, vai ter que gastar. Então a rede hoteleira, o pessoal que gasta, que deixa o dinheiro aqui no portão do Augusto Bauer, não vai ter isso. E a gente desde hoje, o material de expediente eu compro em Brusque e levo para o Blumenau. As revisões dos carros da federação são feitas aqui em Brusque. Agora vamos trazer 70 dirigentes. Eu estava em São Lourenço do Oeste, e a presidente do sindicato lá disse que ela veio com a presidente do sindicato da Construção Civil, Rodrigo, ia participar de um evento do Citricombi aqui, que é aqui o Isaías, agora ele é presidente da nova central sindical, que é uma das centrais sindicais de Santa Catarina, do Brasil, e ele é presidente estadual. E ele trouxe a nova central aqui para Brusque. Então as reuniões são feitas aqui, e na saída aqui depois do evento, eles pararam aqui na região da Passolini, FIP, Top Shop ali, e foram com o carro cheio de edredom, roupa de cama, roupas para a família inteira, para São Lourenço do Oeste. Sim. Olha como gira só por ter no meu caso, pequeno. Imagina a gente tendo aqui, às vezes, deputado estadual, deputado federal. Um evento desse, já o sindicalista, o membro, já traz também família, vem com mais pessoas, é assim que você vai ter um movimento maior de pessoas também agregadas? A gente reserva o hotel para o delegado, e se ele trouxer a família, ele paga separado. Sim, mas geralmente eles trazem, sim, aproveitam, como eu também já aconteceu com as férias da minha esposa, que eu estava circulando o estado.
a gente aproveitou e levou a esposa junto, né? Eu participo muitas posses de sindicatos no estado. Então a gente, dentro da possibilidade, também leva a família, né? Você falou que dependendo até do número de pessoas pode alterar o local, ou já está definido mesmo para esse dia de setembro agora, dia 19 e 20, né? 19 e 20. A gente vai agora aguardar as inscrições dos delegados. A gente imagina até para questão de custo também, né? De ter esse número de 70, a gente limitou o número de delegados, um por entidades, e justamente por questões de custos. Mas se por um acaso vinha acompanhante e tal, ou a diretoria executiva que vai fechar e bater o martelo na quarta-feira decidir que haja maior número, a gente aqui em Brusque, por sermos de Brusque, a gente tem uma facilidade de conseguir outros auditórios, né? Como aqui o Sintrafit, os metalúrgicos, mas o sindicato do Citricombi aqui é bem organizado, ele tem um espaço muito interessante, porque um congresso, ele tem os debates gerais, as palestras, e depois a gente divide por grupos. Então, a gente planeja fazer pelo menos 3 discussões paralelas. Aqui Fora do Ar também a gente falou a questão das igrejas evangélicas e tal, e eu estava lendo um livro, e foi essa proposta que eu fiz para o Congresso, como é que são organizadas hoje as igrejas evangélicas. E elas são em base de uma estrutura que é a igreja, o pastor e a fé. E a gente vai procurar trabalhar, não fazendo um questionamento às religiões, mas elas são casos de sucesso. Hoje elas têm uma influência na política fenomenal, e eles chegam no nosso trabalhador, as igrejas evangélicas chegam lá onde às vezes o sindicato não chega. A gente fazer esse debate também no movimento sindical dos servidores públicos, como chegar no nosso trabalhador lá na sua residência, no seu bairro. E então a gente vai tratar da estrutura do sindicato, da liderança, que líderes somos nós, e das nossas utopias, qual é o objetivo final do sindicato e como alcançá-los, esse objetivo. A gente tem claro que o movimento sindical, ele não é uno, ele tem concepções, tem ideologias diferentes, e nós seguimos uma ideologia, um pensamento que é da social-democracia, que é um Estado social democrático de direito. E por que a gente fala em todos os locais que a gente vai desse pensamento? Porque dentro desse Estado social democrático de direito cabe o servidor público, porque no Estado liberal tudo é privado. No Estado social a gente busca, no meu entendimento, que todos tenham satisfeito as suas necessidades, e isso o Estado pode tentar buscar buscar satisfazer a necessidade de educação, saúde, infraestrutura, saneamento, e deixar a iniciativa privada, né, cada um segundo sua capacidade, em cima de uma base que o Estado lhe proporciona, como mais ou menos é a social-democracia na Europa, né, de lei, que lá há um relativo bem-estar social que a gente almeja pro nosso povo aqui também, e que o servidor público caiba dentro desse projeto, onde no Estado liberal não cabe. Você tem acompanhado, você disse que tem participado das reuniões aqui porque faz parte da diretoria, lógico que você não vai falar em nome do Sinseb, mas por aqui a coisa assim, do jeito que você está vendo aí, tá tranquilo essa relação Sinseb e governo municipal? Tranquilo. Tem alguma pauta mais polêmica aí para esse ano ainda ou não? Desde o dia 5 de abril as pautas estão bloqueadas no estado inteiro, então tá um alívio assim, questão de negociação, mas a gente sabe aí que a Tânia tem uma boa interlocução lá com o executivo, e as pautas estão tranquilas. Muitas coisas não estão saindo do papel nesse momento, mas as tratativas continuam lá. Houve reajuste salarial da inflação aqui, houve algumas categorias contempladas antes de 5 com reclassificação salarial, outras estão pleiteando, e
E até o Sinceb, eu tô participando agora, porque o Sinceb amanhã vai ter um primeiro encontro dos homens. Já tem um encontro das mulheres, que é tradicional. O Sinceb eu criei lá uns 10 anos atrás, e os homens pleitearam isso, e amanhã, na Associação dos Servidores Públicos, nós vamos estar lá jogando dominó, cacheta, fazendo disputa de pênalti, e o principal, né, tomando aquela cervejinha, aquele chopp lá também. Sim, dia 15 de julho foi dia do homem, né? Ninguém lembra, né? Exato, né? E aí você resolve fazer e lá numa reunião de diretoria daquela, fazendo uma prestação de conta do encontro das mulheres, alguns levantaram e quando nós vamos ter o encontro dos homens? E saiu agora primeiro encontro aí, o encontro dos comemoração ao dia do homem. Isso, e olha como é importante eu dizer, presidente da FETRAMESC, qual vai ser os brindes, que eles fizeram um requerimento pedindo brindes. Vai ser coisas aqui de Brusque, vai ser toalhas, vai ser a coisa do ar que eu vou levar ali, aquelas cestas. Sim. Então vai ser coisas aqui de Brusque. Em Gaspar também tem um encontro dos idosos amanhã, lá ao meio-dia, com almoço. Eu vou estar representado lá, porque eu vou estar aqui em Brusque. Também vai ter coisas de Brusque lá, sendo sorteado entre os presentes. Quando você precisar de alguém que te represente, né, Rodrigo? A gente já vi que tem bastante coisa boa aí. Orlando, muito obrigado por ter vindo aqui na Rádio Cidade mais uma vez. Você sempre é bem-vindo aqui, né? Falar da FETRAMESC e especialmente desse evento aí que vai acontecer em setembro. Até lá a gente vai voltar a conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Delei. Nós vamos estar aqui com o presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos, um dos conselheiros da República, daquele conselhão que o governo atual fez. E quem sabe a gente traz ele aqui então no dia da palestra. Boa, ótimo. Vamos se alinhar aí uma semana antes. Ele representa as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, e os federais aí estão em greve, INSS em greve, Instituto Federal aí com problema de paralisação. Talvez ele possa nos atualizar com relação a essa situação, né?